Vamos lá, gente. Ó, então, retornando o que eu estava passando, né, sobre o vídeo que eu estava passando sobre as atividades, né, sobre a revolta da vacina, desculpem. E ficou faltando falar o finalzinho, né, a respeito do finalzinho. Então, aquelas habitações, né, que foram formadas, né, de forma precária, que deram origem às favelas, né, no Rio de Janeiro. E aí depois serviu de exemplo para outras regiões, como eu falei para vocês no vídeo anterior, ok? Tá? Então isso é o finalzinho da chamada letra B, né? Da atividade B que a gente viu no vídeo anterior, tá bom? Na videoaula anterior, ok? Então vamos para a segunda parte, tá? Das atividades, que tinha era para vocês fazerem responderem duas perguntas que no começo do ano eu lembro de ter passado sobre isso, né? Bem no início do ano, né? Sobre isso. E é importante a gente falar sobre a vacina, né? Por quê? Porque a gente está vivendo uma época em que existe movimento anti-vacina, né? E infelizmente, né, a gente está cercado de idiotas, né? Sempre bom falar isso, porque tem gente que não se toca, né? Que pessoa contra a vacina é idiota, né? Vacina é algo que existe há mais de 500 anos e sempre funcionou e sempre foi importante para a melhoria da humanidade, né? Para evitar as epidemias, tá? E a gente está vivendo a pior epidemia em mais de um século, né? É uma pandemia, o mundo inteiro, né? Sofrendo, né? Todos nós conhecemos gente que morreu de Covid, né? Como eu já falei em outras ocasiões, eu tive Covid, não é fácil, mas eu tive, como a gente falou, a primeira cepa, né? Não tive as variantes é que estão matando, né? A gente sabe disso. Mas enfim, é uma doença extremamente perigosa e tem gente que está se recusando a se vacinar. Tem gente que tomou a primeira dose e não apareceu para a segunda. Então são coisas que, num país em que as pessoas têm um mínimo de discernimento, né? O que é discernimento? Saber o que é o certo e o que é o errado. Elas nem sequer questionariam o fato de você estar dando uma vacina gratuita. Tá bom, gente? O tema, né, do vídeo é sobre a revolta da vacina, tá? E a revolta da vacina foi uma revolta que ocorreu lá no início do século XX. Olha só que coisa maluca, né? No Rio de Janeiro, porque o cara que cuidava da parte da vacinação, que era o médico sanitarista Oswaldo Cruz, né? Ele quis fazer essa vacinação de uma forma obrigatória, né? Autoritária, né? E aí a população do Rio, né? A população do Rio acabou se revoltando. Mas na época o que ocorria? Nós tínhamos epidemia de febre amarela e peste bubônica, né, que são duas doenças terríveis. Hoje em dia, a peste bubônica é uma doença praticamente erradicada, né? E a febre amarela, ocasionalmente, volta a ter. Nós tivemos recentemente uma vacinação para febre amarela, né? Porque ela voltou a ocorrer. Porque, infelizmente, ela é transmitida pelo bendito, não, maldito mosquito Aedes aegypti, né? Que é o mesmo da dengue, chikungunya, zika, né? É o mesmo, né? Dependendo do tipo de febre amarela, o mesmo tipo de mosquito, tá? Mas enfim, gente, o que eu tô querendo dizer para vocês, né? Que são doenças, né? No caso, essas doenças causadas por mosquito, falta de higiene, né? Agora, varíola, que é uma doença erradicada, tinha que ter vacinação, né? Tá bom? E o caso do coronavírus hoje em dia, né? A Covid-19, tem que ter vacinação. Então as pessoas têm que ter essa consciência, tá bom? Porque senão nunca vamos melhorar. Mas é só a vacinação? Claro que não, gente. Claro que não é só a vacinação. As pessoas têm que fazer o isolamento social. Não sair por aí passeando sem necessidade. Tem gente indo para baile, tem gente se aglomerando em bar, tem gente indo para casa de piscininha, um monte de gente amontoada. Então, nosso país é um mau exemplo mundial, né? As pessoas olham para a gente como um motivo de chacota, tá? Nós já somos, infelizmente, o país com o maior número de infectados, maior número de pessoas mortas, né? Proporcionalmente ao tamanho da população, tá? É isso que a gente tem sempre que colocar. Isso vem também do poder público, muitas vezes, que não dão um bom exemplo. Isso é fato, né? Não vou citar nomes, mas todo mundo sabe quem é que dizia e falava de gripezinha. E hoje em dia tá aí um monte de gente morrendo, né? Mas o povo também tem que fazer a parte dele. Não adianta você ficar jogando a culpa no poder público se você não faz a sua parte também,
tá bom? Enfim, mas voltando aqui ao que interessa, né? Do que a gente está falando agora, nesse momento. Então a revolta da vacina, ela ocorreu no Rio de Janeiro, né? Porque o Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, obrigou a população a se vacinar. E a população não queria se vacinar, né? E acabou se revoltando, tá? Isso foi em novembro de 1904, teve a lei da vacina obrigatória e passou a usar força policial nos casos de resistência à vacinação. Hoje em dia as pessoas se vacinam porque querem, né? Olha que coisa boa, né? A nossa vacinação não é obrigatória, tá? Então as pessoas vão porque querem, ninguém obriga ninguém a nada, tá bom? As pessoas têm que ter consciência. É o que falta para muita gente. Mas ninguém coloca a arma na cara de ninguém. Naquela época eles chegaram a fazer isso, tá bom? Tinha também, claro, questões de preconceito, né? As pessoas não queriam, né? Os homens machistas da época, que as mulheres mostrassem parte do corpo para poder se vacinar, né? Isso num contexto do século XXI chega a ser engraçado, né? A gente tem que imaginar que é uma sociedade do início do século XX, né? Os costumes se modificaram muito, né? Tudo era considerado contra a moral, contra os bons costumes, né? E os caras estavam entrando nas casas para obrigar a se vacinar. Então, muito passou também pela revolta da população com o autoritarismo do governo, tá bom? Tá? Que não é o que ocorre hoje em dia, tá bom? Enfim, e aí, o que aconteceu? Se iniciou uma grande revolta, né? Durante uma semana, a população arrebentou com a cidade, né? Barricada na rua, depredou edifício, olha só. Muita gente morreu, viraram bonde, né? Final das contas, né? Quando a revolta acabou, a vacinação deixou de ser obrigatória, né? E se tornou voluntária, tá bom? Que é o que ocorre até hoje em dia, tá? Pro lado do governo, o governo entendeu que não pode fazer as coisas autoritariamente, né? Que tem que usar outros métodos. E pro povo, o povo entendeu, né? Que era importante se vacinar. Infelizmente, a gente retrocedeu nos últimos anos para cá, né? Como eu falei para vocês, com esse movimento idiota, que é o movimento anti-vacina, tá bom? A gente sabe que é importante se vacinar e a gente vai contra isso, porque nós estamos estudando, vocês são jovens estudantes, inteligentes, não vão cair nessa, tá bom? Nessas fake news que as pessoas espalham por aí. Então, gente, aí na outra página do livro, tá? Tinha um outro texto, tá? Eu lembro que no começo do ano eu compartilhei, né, um vídeo do canal Nerdologia falando sobre isso. Aqui é um resumão, né, do que a gente viu lá no canal Nerdologia sobre a história das vacinas, né? Então eles falam sobre isso, né? Que as vacinas auxiliam o nosso organismo a termos imunidade, né? Contra vírus e bactérias, né? Agindo na prevenção de doenças causadas por micro-organismos, tá? Eles explicam aqui do Edward Jenner, né? Que foi o primeiro cara, né? Que ele usou, no caso, a varíola bovina, né? Enfim. E aí depois eles foram criando vacinas melhores, né? Que servem como prevenção para um monte de doenças, tétano, tuberculose, febre amarela, poliomielite, né? A chamada paralisia infantil, entre outras, né? Tá? E aí tem até uma imagem de um menino super feliz por se vacinar. Olha que coisa interessante, né? Que nós deveríamos agradecer por termos uma vacina. Olha o menino aí, né? Enfim, gente. Aí se dizia, quais eram as perguntas? Qual a função das vacinas em nosso organismo? Né? Eu acabei de falar, né? Qual a função da vacina? Ela tem a função de auxiliar nosso organismo a desenvolver maior imunidade contra diversas doenças, tá bom? Então essa é a função da vacina. Não é deixar ninguém doente, tá bom? E a letra B? A B seria o quê? Você já tomou alguma vacina? Em caso afirmativo, comente com os colegas sobre sua experiência. Então assim, gente, a letra B era uma resposta pessoal, né? Então cada um teve uma experiência diferente sobre a vacina, né? Obviamente que pessoas mais velhas se vacinaram mais, como por exemplo eu, sou muito mais velho que vocês, né? Os meus alunos do Lorena. Enfim, eu já me vacinei muito mais vezes. Estou esperando ainda a do Covid, porque eu não tenho uns 47 anos, né? Que se exige para um professor. Mas estou na expectativa, quem sabe, né? Bom, na minha parte, estou fazendo a minha parte, ficando em casa, me isolando, tá? Só saio quando é realmente necessário, tá bom? Enfim, então é isso. Então cada um
né, teriam uma experiência diferente, né? Então, de dor, de medo, né, de histeria coletiva, que eu já vi gente que viu o outro passando mal, aí imaginou que ia passar mal e começou a passar mal também, né? Que é o que acontece muito, histeria coletiva, nervoso que você tem, né? Você acaba ficando, né? Efeito placebo que se fala, né? Mas a gente sabe dos benefícios da vacina, né? Nos anos 80, quando eu era moleque, o que acontecia? A gente tinha aquela vacina do revolvinho, né? Hoje em dia ninguém faz isso porque é perigoso, né? Você compartilhar um instrumento de vacinação. As seringas, elas são tiradas e vacina, troca a seringa, né? Tá bom? Depois que se descobriu que as doenças eram transmitidas, né, também através da seringa, então hoje em dia é uma seringa para cada pessoa que vai ser vacinada. Tá? O custo é muito mais alto, sem dúvida alguma, né, mas os impostos dos pais de vocês e os meus impostos são para isso mesmo, né? Para que o governo banque as vacinas sem mimimi, sem chororô, né? A função do governo é justamente essa, cuidar da sua população. E não o contrário, né? Como tem muita gente por aí propagando, né? O povo não tem que fazer nada pelo governo, e sim o governo pelo povo, tá bom? Claro que o povo tem que fazer a sua parte também, né? Como falei no início desse vídeo, tá bom? Então é isso. Então, a letra B seria uma resposta pessoal. A sua experiência com vacina, se você se sentiu mais seguro, né? Depois de tomar vacina, se depois você ficou doente. As vacinas, muitas vezes, gente, o que acontece? Ela faz com que você tenha, quando você pega a doença, né? Uma forma mais atenuada da doença. Então, uma doença que seria muito mais grave, ela se torna muito mais leve, né? Por exemplo, a vacina da catapora, né? Conhecida como varicela. Ela me protegeu de uma forma grave, né? Da varicela, da catapora, né? Quando eu era moleque. Mas ela não me impediu de ter a doença, tá? O caso da Covid, o que se fala, pelo menos nessas vacinas que ainda tem este ano no mercado, né? É que elas vão te proteger da doença. Mas não é uma 100% da proteção. Ela te dá uma possibilidade de ter a doença de uma forma muito mais leve, entendeu? Por isso o isolamento social deve continuar, porque tem muitas variantes de vírus, né? Chegou agora a variante sul-africana, né? Da África do Sul. Né? Curiosamente, eles deram o nome de Oliveira. Eu já estava sabendo disso, né? Que uma hora ia chegar aqui na Baixada, né? Enfim, já tem a variante inglesa, já tem a variante de Manaus, né? Tem uma variante de Minas Gerais, né? Eu já ouvi falar, a variante de BH. Enfim, uma hora vai chegar outras variantes, né? Então a nossa parte do isolamento social deve ser mantida, a gente usando máscara, entre outras coisas ainda, tá? Até que no ano que vem, se tem uma vacina melhor, cada ano vai melhorando, né? A humanidade está aí, né? Os cientistas estão aí trabalhando para isso, tá bom? Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se cuidem, né? Não façam besteira. Tem muita gente morrendo, né? Ainda é perigoso, tá bom? Incentivem as pessoas a se vacinarem. Não tenham medo da vacina, tenham medo da doença, né? Mas também não vai ficar doido por causa disso. A vida continua. O que é necessário ser feito tem que ser feito, né? Mas não fazer idiotice, como eu falei para vocês, estar em bailinhos por aí, festinhas, piscininhas, aglomerações, né? Para quem faz isso. Quem está em casa e saindo só com o necessário está de parabéns, tá bom? E logo, logo as coisas vão melhorar, a gente tem que ter paciência, né? Sem paciência a gente não vai resolver nada, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, mais uma vez, dá um joinha, compartilhe o vídeo do professor, se inscreve no canal do professor, dá uma força para ele, né? Eu faço isso porque eu gosto, tá bom, gente? Porque eu amo o que eu faço, eu amo a história, né? Eu amo ensinar. Então é isso. Até a próxima, se Deus quiser. E bora pra frente. Se cuidem.